Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro. Começamos o tempo comum. Com a festa de ontem do batismo de Jesus, concluímos o ciclo do Natal e hoje começamos o tempo comum com a primeira semana do tempo comum, a primeira etapa do tempo comum até a quarta-feira de cinzas. O texto do Santo Evangelho é de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus então lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, claramente o texto do Evangelho de hoje tem dois pequenos blocos. Os versículos 14 e 15, o início, a introdução da missão de Jesus na Galileia. E depois, de 16 a 20, a vocação, o chamado dos 4 primeiros discípulos no Evangelho de João. Olhemos então o contexto do início da missão de Jesus. Marcos diz: depois que João Batista foi preso, Jesus então vai para a Galileia. Percebam que o início da missão de Jesus é num tempo de conflito, um tempo complexo. João Batista foi preso e depois será morto. É um momento conflituoso, confuso. É nesse contexto que Jesus inicia o seu ministério público. E o que Jesus anuncia? Ele prega a boa notícia de Deus, Evangelion. Evangelho significa boa nova, boa notícia. É bem verdade que Jesus Cristo é a própria boa notícia. Então, por um lado, Jesus mesmo é a boa notícia. Por outro lado, Jesus traz uma mensagem que é boa notícia para a humanidade. Então, é evangelho aquilo que Jesus diz e faz, mas é evangelho, é boa nova, é boa notícia, alegre, esperançosa e alvissareira notícia para a humanidade, a própria vida de Jesus, o evento Jesus Cristo. Esse evangelho, essa boa notícia provém de Deus, é evangelho de Deus. E qual é a primeira palavra que Jesus diz? Completou-se o tempo, chegamos à plenitude do tempo. Vários padres da igreja, comentando esse texto, dizem: não é que a história tenha chegado à plenitude e por isso Jesus Cristo encarnou-se ou começou a sua missão, o seu ministério público. É exatamente o contrário.
A história chega à sua plenitude porque Jesus entrou nela. A encarnação do Verbo, a missão de Jesus, é isso que conduz a história à plenitude. Completou-se o tempo abreviou-se. É o tempo de Deus, é o tempo da vinda do Messias, é o tempo do reino. O reino de Deus está próximo, isto é, na verdade, está dentro de nós, está em nós. O reino de Deus é essa experiência da novidade inaudita, da presença amorosa do Espírito Santo que nos faz criaturas novas e nos faz também testemunhas dessa novidade no mundo. Jesus não quis trabalhar sozinho. Ele chama discípulos e propõe também a estes discípulos a mesma coisa. Convertei-vos. Então a primeira palavra é um não ao pecado, é afastar-se de todo tipo de mal. Metanoia, a conversão, a penitência, a mudança de vida, a transformação de consciência, de valores, do jeito de ser, dos comportamentos, das atitudes, das opções. É uma palavra muito rica e que envolve muitos conteúdos bonitos. Então, a primeira palavra que Jesus diz é conversão. Conversão. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, por isso, convertei-vos. Mudai de vida, mudai de consciência, mudai de mentalidade, mudai de comportamento. A segunda é muito positiva. Crede no Evangelho. Crer no Evangelho não é simplesmente uma adesão teórica a verdades acabadas. Não é simplesmente professar um catálogo de verdades. Não é simplesmente acreditar em algumas frases teóricas onde se resumem os elementos centrais da nossa fé. É isso também. Mas crer no Evangelho fundamentalmente é uma adesão existencial a Cristo Jesus e à mensagem do reino. Aderir a Jesus, fazer dele o centro da nossa existência, aquilo que nós respiramos, um estilo de vida, como nós vivemos, como nos comportamos. E aí Jesus chama os 4 primeiros discípulos. Primeiro, Simão e André, são filhos de Jonas, eles são de Betsaida e eles também trabalham como pescadores no mar da Galileia. Eles deixam as redes e seguem Jesus. Depois Jesus chama João e Tiago, filhos de Zebedeu. Pedro, André, Tiago e João, juntamente com Zebedeu e outros empregados, eles tinham uma pequena empresa de pescaria no mar da Galileia. João e Tiago deixam o pai, Zebedeu, deixa a barca, as redes com os empregados e seguem Jesus. O meu bispo, Dom Gerardo, o bispo que me ordenou, repetia muitas vezes uma frase: aquele que poderia nos salvar sem nós, quis nos salvar conosco. Ele dizia que esta frase é de Santo Agostinho. Honestamente, eu não tenho competência para dizer se é ou não. Pode até ser. Mas a beleza da frase permanece válida. Deus poderia nos salvar sem precisar de nossa ajuda. Mas Ele quis nos salvar conosco. Ele quis precisar dos discípulos. Ele quis precisar da igreja. Aquele que poderia nos salvar sem nós, quis nos salvar conosco. Jesus chama discípulos e os envia também em missão. A expressão fundamental do chamado é: Jesus passa à beira do mar, Jesus vê os discípulos na sua realidade concreta, Jesus os chama, eles abandonam, eles deixam alguma coisa e depois seguem a Jesus. E seguem a Jesus
para depois serem mandados em missão. Minhas irmãs, meus irmãos, rezemos então este início do Evangelho de Marcos com a introdução à pregação e ao ministério público de Jesus na Galileia, com o chamado dos 4 primeiros discípulos. Também nós nos sintamos chamados por Cristo para experimentarmos a alegre, esperançosa e alvissareira notícia para a humanidade, o Evangelho do Reino. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.